Boa noite a todos. É um prazer estar aqui reunida com vocês mais uma vez para juntos darmos continuidade no nosso estudo do curso básico, né, do Espiritismo primeiro ano. Hoje já estamos na 10ª aula, são 24. Logo, logo estaremos na metade do curso. Então vamos ao conteúdo e após o conteúdo nós veremos as atividades da aula anterior, que é a 9ª aula. Deixa eu compartilhar aqui a tela da apresentação. Está aparecendo tela cheia para vocês, né? Maravilha. Então, vamos lá. A 10ª aula, então, nós temos aqui como conteúdo, na parte A alma após a morte e a separação da alma e do corpo. Na parte B, a perturbação espírita. E na parte C, deixa que os mortos enterrem seus mortos. E na D, que são as atividades, nós veremos as atividades da aula 9, que foi a aula da semana passada. Então, nós temos aqui nesse primeiro slide uma figura simbolizando o desencarne, né, da pessoa ali com ferimento e o espírito com o perispírito se desprendendo do corpo físico. E aí nós iniciamos com o tópico: retorno da vida corpórea à vida espiritual, a alma após a morte. É muito natural que um leigo em assuntos de espiritualidade alimente a curiosidade de saber em que se transforma a alma no instante da morte. Allan Kardec define a alma sendo o espírito encarnado. Assim, é natural que no instante da desencarnação, a alma volte a ser espírito, conservando a sua individualidade e seu perispírito, guardando a mesma aparência da última encarnação. Então, como nós vimos já em estudos anteriores, realmente a definição do espírito encarnado é a alma sendo o espírito encarnado. E nós sabemos que o perispírito, ele sempre está unido ao espírito, tanto na vida corpórea, quanto no retorno à vida espiritual. E assim, ele permanece conservando a sua individualidade, não só a individualidade em si, como veremos a seguir, que é a consciência de si mesmo, como também a individualidade por manter a mesma aparência da última encarnação. Então, o perispírito mantém a forma que tinha enquanto encarnado. Dando prosseguimento, individualidade, portanto, seria a consciência de si. Sem ponderar o tempo, ou seja, o eu sou, contudo, há que se observar o atual estágio do despertamento espiritual do homem, no qual a aparência física se constitui no fator preponderante para o reconhecimento das individualidades. Isto é possível, uma vez que o perispírito conserva a forma da última encarnação, facilitando assim o reconhecimento dos membros de um determinado grupo. Não tem fundamento a hipótese dos que conjecturam que após a morte, a alma retorna a um todo universal. Essa seria a teoria do panteísmo, que nós estudamos no preparatório. Quando estás numa assembleia, fazes parte integrante da mesma, e não obstante, conservas a tua individualidade. Livro dos Espíritos, pergunta 151. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena, e que podem ser contestados. Ela não pode ser posta em dúvida
quando eles se manifestam por meios de aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. Com efeito, extrinsecamente, essa individualidade é constatada pelo aspecto do seu perispírito, em tudo semelhante ao seu corpo somático, e, intrinsecamente, por conservar todas as suas qualidades e tendências, pelo desejo de ir para um mundo melhor e pelas recordações impregnadas de doçura ou amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Então, a gente vê que do lado extrínseco, né, o lado de fora, a individualidade é constatada pela aparência que se conserva pelo perispírito. E, intrinsecamente, que é pelo lado de dentro, por conservar todas as qualidades e tendências, sejam boas ou ruins, né? Porque ao desencarnar, ninguém se torna santo nem demônio. A gente conserva o mesmo estado de evolução que detínhamos enquanto encarnados. Nós apenas mudamos de uma dimensão para outra. E aí, então, vamos para a separação da alma e do corpo. Ao contrário do que se presume, a separação da alma e do corpo não é necessariamente dolorosa. A rigor, o corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Principalmente quando a enfermidade, sua causadora, tenha sido dolorosa. Neste caso, o momento final leva à cessação das dores e são um prazer para o espírito que vê chegar ao fim do exílio na Terra. Quando a morte é lenta e por esgotamento da vitalidade orgânica, é muito comum o espírito afastar-se quase sem o perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Na separação, os laços que retinham o espírito se desatam, não se rompem, e ele se afasta gradualmente, e não como um pássaro que escapa subitamente libertado. E é ainda o Espiritismo que vem ensinar que, dependendo da elevação alcançada pelo espírito, um instante da morte pode ou não ser doloroso, e que os sofrimentos, algumas vezes experimentados, são um bálsamo para o espírito, que vê chegar o momento supremo da sua libertação. Então, nós veremos aqui, nos próximos parágrafos, a importância do conhecimento da doutrina espírita para a nossa prévia preparação para o desencarne, como também todo o esforço que nós empenhamos em nos tornarmos pessoas melhores, né? Que é a tal da reforma íntima que tanto falamos. Assim é que a separação, no momento da morte, será tanto mais penosa para o espírito, quanto maior tiver sido seu apego à matéria. E, ao contrário, será tanto mais suave, quanto maior tiver sido o seu desprendimento das coisas terrenas. Nos casos de morte violenta, o espírito, colhido de improviso, fica aturdido, sentindo, pensando, acreditando-se vivo, prolongando essa ilusão até que compreenda o seu estado. Para aqueles mais evoluídos, a situação transitória pouco dura. Para outros, menos evoluídos, a situação se prolonga por mais tempo. Ao aproximar-se do momento da morte, a alma sente muitas vezes que se desatam os liames que se prendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para rompê-lo de uma vez. Assim, já parcialmente desprendida, goza por antecipação o futuro a desenrolar-se ante ela. Estabeleçamos como princípio alguns casos. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica,
o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente, né? Ou seja, se fosse 100% desprendido, quase que instantaneamente, não se perceberia nada para a alma, essa transição. 2. Se nesse momento a coesão do perispírito e do corpo físico estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma, né? Então, no auge de sua força, significa o quê? Que é uma morte bruta, violenta e provavelmente antes do tempo, como é um dos casos mais evidentes no suicídio, né? Que você não exauriu o seu fluido vital e simplesmente rompe o liame através da morte súbita e violenta. 3. Se esta coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo, que é o que a gente pode observar nos casos do esgotamento dos órgãos do corpo físico pela passagem do tempo, pela decadência em torno de uma doença que não tem cura e que vai, aos poucos, levando à morte de toda a organização física. Então, essa coesão é fraca e a separação torna-se mais fácil e sem abalo. Até porque o espírito já fica tão cansado, né, que já vai, como disse nos slides anteriores, colaborando de certa forma, esperando aquele desenlace para ter o seu sossego, digamos assim. Ao se reconhecer na nova vida, no mundo dos espíritos, aquele que fez o mal, pelo simples desejo de fazê-lo, sente-se constrangido por tê-lo feito. Para o homem de bem, a situação é outra. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Segundo o Livro dos Espíritos, pergunta 159. Então, a gente já viu em outras aulas que ao desencarnar e chegar no plano espiritual, não há um julgamento, como as demais religiões pregam. É a nossa própria consciência que, tomando consciência, digamos assim, do que fizemos, do que poderíamos ter feito e do que tínhamos nos comprometido, de certa forma, causa um auto-julgamento, uma autopunição em decorrência do tempo perdido, da oportunidade perdida e de tudo mais. Então, para um desencarnante, que além das coisas normais que todos nós passamos, né, do esquecimento e da junção com a matéria, com a nossa densidade material e tudo que o mundo pode oferecer, digamos assim, muitas vezes a gente acaba cultivando um pouquinho mais as nossas más tendências, mas enfim. Quando deliberadamente a pessoa em contato com a matéria acaba dando uma vazão maior a tudo isso, e muitas vezes até pontua um pouco mais um quesito materialista que tenha tido, ou alguma coisa do gênero, né? Então você acaba se sentindo ainda mais culpado, ainda mais constrangido, porque tem plena consciência de que desejou fazer o mal, teve afinidade com o mal, deliberadamente. Então, é uma autopunição da própria consciência. E é nesse processo que, no plano espiritual, a gente vai solicitando e arquitetando próximas experiências, né? Para tentar o benefício do esquecimento do passado, para que possa recomeçar do zero, numa nova oportunidade. Então, é tanto um lenitivo a encarnação para a consciência que se julga culpada, quanto é um novo ingresso na escola, que é a experiência reencarnatória no planeta Terra. Então, a gente tem que ter sempre em mente a nossa preparação, tanto aqui enquanto encarnados, através do conhecimento e da reforma íntima,
quanto ao que nós vamos enfrentar no plano espiritual, quando se levantar esse véu que torna todas as nossas lembranças e as nossas potencialidades latentes, né? Com isso, nós concluímos a parte A, que fala da alma após a morte e da separação da alma e do corpo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Então vamos prosseguir. A parte B, perturbação espírita. Aí nós temos aqui a imagem, também simbolizando o desencarne da pessoa que está ali na cama. E ela visualizando ainda o seu corpo em desligamento, né? Fazendo-se ainda o desligamento do corpo físico. E aí nós iniciamos. Perturbação espírita é o fenômeno que ocorre no momento de transição da vida corporal para a espiritual. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos uma parte as sensações. Essa perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos, dependendo da evolução de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois se libertou da matéria, antes mesmo que cessasse a vida do corpo, enquanto o homem carnal, cuja consciência ainda não está pura, sofre por muito mais tempo a influência da matéria. Então, de pureza nós não temos nada, né, gente? Vamos cuidar aí do nosso conhecimento, da reforma íntima, da expansão de tudo isso, que por mais que a gente estude, com as coisas vai passando, se perde algum detalhe, sempre acrescenta. Eu, particularmente, achei muito produtiva essa aula para que a gente aceite um pouco mais a questão do desencarne e da preparação para ela. O conhecimento traz para nós a naturalidade dos fatos, coisas que enquanto nós não adquirimos ou não nos aprofundamos no conhecimento, a gente sempre tende para o lado do medo, o medo do desconhecido. E aí nós veremos, na extensão dessa parte B, o quanto que esse tipo de sentimento aumenta a nossa perturbação num momento que pode ser mais leve e mais tranquilo, se nós assim estivermos preparados. O conhecimento do Espiritismo exerce uma grande influência na amenização e até mesmo significativa redução desse período, porque o espírito adentra essa situação conhecendo-a antecipadamente. Quanto menos conhecimento o espírito tiver da vida espiritual, tanto mais se apega à matéria, mesmo sentindo que esta lhe foge. Quer retê-la, em vez de a abandonar. Resiste com todas as forças, podendo prolongar essa luta por dias, semanas, até meses. É certo que, nesse momento, o espírito não goza de toda a lucidez, dado o estado de perturbação que se antecipa à morte, mas nem por isso sofre menos. É o vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá agravam-lhe as angústias. Por fim, sobrevém a morte, mas ainda não está tudo terminado, visto que a perturbação continua. Ele sente que vive, mas não define se material ou espiritualmente. Continua lutando até que as últimas ligações do perispírito tenham se rompido. Contudo, a prática do bem, a elevação moral
e a pureza de consciência sempre serão os fatores preponderantes para minimizar as vicissitudes desta contingência. Então, vejam a importância, né, da evolução moral e espiritual que vamos alcançando gradativamente no nosso dia a dia. Eu digo isso porque a cada dia nós estamos no nosso ponto culminante da nossa evolução moral e espiritual. Hoje, eu posso assegurar que eu tenho uma evolução moral e espiritual maior do que a que eu tinha ontem, do que a que eu tinha o mês passado, o ano passado, a década passada. Então, o nosso momento atual sempre é o nosso auge, o nosso ponto culminante. Porque mesmo para aquele que nada faz no sentido de conscientemente adquirir esses conhecimentos, ainda assim ele aprende, mesmo que seja através da adversidade. E como nós somos espíritos em constante aprendizado, em constante construção, hoje sempre melhores do que ontem, nós sempre estaremos no nosso ponto culminante. Mas o legal, o ideal, é que façamos isso através do amor e de uma forma consciencial. Porque aí o nosso estado será um estado mais sólido de conhecimento, de aprendizado, consequentemente, mais enraizado e integrado na nossa vida. Como nós vimos, né, a questão de apego. Muitas vezes você se julga desapegado, né? Você consegue pensar assim, tudo bem, eu deixo de boa a minha casa, deixo de boa o meu carro, mas será que você deixa de boa seus filhos? Será que você confia na providência divina de que cada um está onde deveria estar e passando pelas circunstâncias que são essenciais para o seu aprendizado? Então, muitas vezes, enquanto encarnado, seja na questão material, e não estou falando de riqueza não, viu, gente? Porque tem pessoas que têm o básico, uma casinha única ali, feita com muito sacrifício durante a vida, e justamente por esse sacrifício feito durante a vida, tijolo a tijolo, aquela vida ali contida entre aquelas quatro paredes, mesmo a pessoa tendo uma consciência da existência de Deus, tendo sido uma pessoa boa, tendo sido uma pessoa que, na medida da possibilidade do seu conhecimento, até ajudava quando alguém pedia alguma coisa, um prato de comida, via alguém em necessidade, podia comprar um remédio, essas coisas básicas que normalmente as pessoas têm esse amor no coração para fazer, sem grandes estrondos, digamos assim. Aí você olha aquele modelo de vida, aquele cidadão que teve uma vida reta, né? Sei lá, casou ou não, criou os filhos, enfim. E de repente aquela pessoa desencarna e você vê depois, né? Através da literatura ou através mesmo das assistências que se tem nas casas espíritas, do que a gente consegue observar, que a pessoa volta e é esclarecida e volta para aquelas quatro paredes. Então, é uma pessoa que não deteve posses, mas que é apegado àquilo que está lá, aquele cantinho, não tem aquela consciência de que deve mudar de vida. E nós, guardadas as determinadas proporções, temos que passar por um exame de consciência para ver quais são os apegos que nós temos. O quanto que a gente se acha essencial no meio em que a gente vive. Como se nada andasse se não dependesse de nós. Isso tanto com relação à gestão da nossa casa ou do nosso trabalho, se a gente tem algum empreendedor ou coisa parecida, quanto na gestão e no relacionamento com os nossos filhos, como se eles fossem incapazes de sobreviver a nós. Né? E aí a gente acaba olhando para trás, fazendo um exame de consciência, que isso aí é até uma boa reflexão para a nossa parte de reforma íntima, e ver o quanto nós estamos apegados, o quanto a gente se sente o centro das coisas,
o quanto a gente acha que a vida não flui sem nós. É até uma questão que, independente que ela venha num pacote de virtude, né? Tipo, é um pai ou uma mãe exemplar, tá sempre ali cuidando de tudo, gerindo tudo, vendo o bem-estar dos filhos e organizando a casa e etc, né? Mas será que isso realmente representa uma virtude, assim como a sociedade vê? Porque os nossos valores, eles não seguem exatamente os liames do que a gente aprende quando começa a pensar um pouquinho mais a respeito da espiritualidade. Então tem que ver até onde isso que é uma virtude está travestida de apego, de vaidade, de controle, de orgulho, e o quanto que isso representaria de peso se essa noite Deus nos levasse. Como que seria a vida sem nós na nossa casa, sem nós presencialmente na vida dos nossos filhos e fazendo aquela fatia de atividades que fazemos todos os dias e que entendemos que só nós podemos ou só nós fazemos de uma forma adequada. Então, cabe essa reflexão, porque eu mesma reflito, viu? Tem muita coisa aí que eu preciso corrigir em mim, e foi justamente por ter esse olhar para mim que eu estou compartilhando com vocês essa minha reflexão. Então, aqui, dando continuidade, né? Contudo, a prática do bem, a elevação moral e a pureza de consciência sempre serão os fatores preponderantes para minimizar as vicissitudes dessa contingência. Há casos, particularmente, de mortes violentas, suicídio, suplício, acidente e ferimentos graves, em que o espírito vê-se diante de uma situação peculiar. Surpreende-se, não crê que esteja morto, embora veja seu corpo. Sabe-o ser dele e não compreende o porquê dessa separação. Então, é o que nós falamos anteriormente, né? Essas rupturas que são violentas e repentinas. O suicídio é uma das piores, né? Porque mesmo se uma pessoa for supliciado, tem toda aquela violência do ato, mas ele não foi o autor da ruptura da própria vida. Então, vamos dar continuidade aqui no próximo slide. A perturbação espírita após a morte, a rigor, nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e serena, semelhante a um despertar tranquilo, ao contrário daquele cuja consciência encontra-se saturada de ansiedades e angústias. Finalmente, vale lembrar que nos casos de morte coletiva, nem todos os que dela tenham participado se revêem imediatamente. Na perturbação que a ela se segue, cada um vai para o seu lado e não se preocupa senão com aquele com os quais guarda interesses particulares. É como a gente vê muitas vezes em cena de filme, né? Onde tem um acidente, vamos supor, aéreo. Aí se vê os destroços, aquelas cenas de fogo, aqueles socorristas no entorno, e as pessoas não veem, não enxergam, sai simplesmente vagando, muitas vezes procurando ali um ente querido que estava no mesmo voo. Então é nessa situação. Bom, com isso, nós concluímos a parte B, que fala dessa transição e da perturbação espírita. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Bom, então vamos para a parte C. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aí nós temos aqui uma passagem onde Jesus está reunido com mais 3 pessoas e faz esse tipo de citação na situação que nós veremos a seguir. E disse a outro: segue-me. Ao que ele respondeu: Senhor,
permite que vá primeiramente sepultar meu pai. E Jesus lhes disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Além dos 12 apóstolos, Jesus Cristo teve também outros 70 discípulos diretos, os quais, ao ouvirem dele um discurso que consideram demasiadamente pesado, o abandonaram. Entretanto, outras convocações foram feitas por ele. Porém, cada um dos convocados dava uma desculpa para não segui-lo, principalmente depois dele ter dito que as aves do céu têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Na citação acima, tudo indica que o convidado não gostou muito daquela recomendação e foi primeiramente sepultar o corpo de seu pai, perdendo assim a oportunidade de participar de uma das mais fulgurantes missões já desempenhadas no mundo material. Esta passagem evangélica convida o homem a uma reflexão mais profunda, pois este não pode acreditar que as palavras do mestre representassem uma censura a um homem que, por dever de piedade filial, considerava um imperativo sepultar o corpo de seu pai. Jesus certamente deixou mais um de seus edificantes ensinamentos, demonstrando que a vida espiritual é a verdadeira vida, ao passo que a vida temporária, que é usufruída no mundo, é equivalente à morte, pois nela o espírito encarnado perde transitoriamente a liberdade e a atividade que desfruta quando livre do corpo. Então, vocês vejam que nessa passagem, se a gente for se prender à letra em si, a gente não consegue compreender qual é o ensinamento contido de Jesus. A primeira coisa que vem à cabeça é realmente de que ele estaria repreendendo um filho que, na verdade, está fazendo exercício da sua piedade filial e se preocupa com os despojos daquele que foi seu pai e gostaria de sepultá-lo primeiramente. E Jesus, além da crítica, supostamente demonstraria uma impaciência, né, no sentido de que não pode vir mais e que ele perdeu, então, essa oportunidade. Já no próximo parágrafo, que eu grafei aqui de vermelho, dá para entender exatamente o ensinamento contido nas palavras do mestre, porque ele faz uma simbologia, uma analogia entre a verdadeira vida, que é a vida espiritual, as coisas espirituais e tudo aquilo que as pessoas teriam oportunidade de aprender, crescer e desfrutar num número de anos, curtos, por sinal, fazendo parte de um grande advento que foi a vinda do Cristo à Terra, se dedicando profundamente, ainda como encarnado, a tudo que diz respeito à verdadeira vida que é espiritual. Por quê? Enquanto encarnado, né? Que nós estamos aqui, a alma, o espírito encarnado, com o esquecimento do passado, com todo o nosso potencial de aprendizado latente, tendo acesso apenas àquilo que vai ser útil para essa encarnação. E todo o potencial que a gente não faz ideia do quanto já aprendemos, já desenvolvemos, já potencializamos nas diversas áreas da vida, em todas as encarnações anteriores, estão ali, latentes, como eu disse, sem acesso, porque não são úteis para a janela de oportunidade que eu necessito desenvolver nessa encarnação. Porque, como nós vimos na aula anterior, todos nós temos que desenvolver, eu não sei se foi na aula anterior, se na aula que eu preparei anteriormente, mas enfim, se não falei ainda, vocês verão mais para frente.
que todos nós, durante a vida, a gente tem que desenvolver, né, as nossas duas asas, a asa do conhecimento e a asa da moralidade. E, normalmente, a gente desenvolve mais rapidamente a asa do conhecimento, que é onde chama mais a nossa atenção, justamente pelos outros predicados, né, que muitas vezes a gente tem que exercitar a nossa reforma íntima para contê-los, né, do orgulho, da vaidade, de querer ser, de ter, de aparecer. Então eu acabo focando mais a parte intelectual, a parte do conhecimento. E aí a minha asinha aqui da moralidade, da espiritualidade, ela fica desnutrida. Consequentemente, eu não consigo alçar voo com uma asa só. Então, toda essa asa frondosa aqui do meu conhecimento, ela vai ficar latente e enterrada, porque eu não posso acessá-la. Se eu acessar, eu vou focar nesse lado novamente e deixarei de desenvolver a outra asa, que é a da moralidade, da espiritualidade. Então, voltando aqui à passagem de Jesus, com tudo que nós não temos ideia do quanto que nós já aprendemos e desenvolvemos e que não temos acesso nesse momento, a experiência reencarnatória, além de ser uma escola e necessária para o nosso aprimoramento, né, digamos assim, dessa outra asa, ela representa, perante todo esse cabedal que já desenvolvemos e que está submerso na nossa inconsciência, uma morte, digamos assim, para o nosso espírito, como Jesus comparou. Então, quando ele fala, deixe os mortos enterrarem os seus mortos, ele está se referindo que aqui, enquanto encarnados, nós estamos mortos para a verdadeira vida que é espiritual. E aquele outro morto que vai ser sepultado, o despojo, é o resto mortal, é o corpo físico. Então ele diz, deixe os mortos enterrarem seus mortos, porque o despojo é como uma roupa velha e suja, não tem mais a importância, seu pai não está mais lá. Então, é esse o sentido que o mestre deu ao fazer essa citação para o jovem. E dando sequência, deste modo, o mestre sempre colocou as coisas de Deus acima de qualquer cogitação. E não poderia ser de outra maneira. E não poderia ser de outra maneira. Por isso, quando lhe vieram dizer que sua mãe e seus irmãos estavam esperando para vê-lo, disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus viveu entre os homens para desempenhar uma missão transcendental, qual seja a de implantar uma nova revelação, e, portanto, não poderia ficar cingido aos limites acanhados da família terrena. Referia-se à humanidade em geral, pois todos eram seus irmãos, e aspirava, com este seu exemplo, formar uma só imensa família, como um rebanho, sobre a égide de um só pastor. Então, até com essa citação ainda do Evangelho de Lucas, né, capítulo 8, versículo 21, em nenhum momento Jesus quis desrespeitar, reduzir ou menosprezar a mãe da terrena dele, né, Maria, mas sim expandir esse conceito de família e de irmandade e de parentesco para essa família toda espiritual, encarnada dentro de uma mesma crença, do mesmo ensinamento, que foi essa a missão dele, né? Trazer-nos a boa nova. Consequentemente, jamais poderia ficar confinado ao âmbito de alguns familiares, quando a sua missão tinha um cunho universal, ao abranger toda a humanidade. A respeito da passagem de Lucas, pode-se afirmar que no mundo existem os mortos e os mortos. Os primeiros são os que se dedicam às coisas da alma, que tratam de aprimorar seus espíritos, que ao desencarnarem, elevam-se para planos mais elevados na espiritualidade. Então, muito embora nós estejamos contidos na categoria de mortos enquanto encarnados, segundo o conceito que eu expliquei para vocês da citação de Jesus,
Nós somos uns mortos que estamos buscando o nosso aprimoramento e que, ao desencarnar, ansiamos, né, poder elevar para planos mais elevados da espiritualidade. Já os segundos mortos, que são os que estão entre aspas, são os que se distanciam das coisas morais e espirituais, que submetem a alma a serviço do corpo, dando prioridade à satisfação dos sentidos e às coisas transitórias do mundo. Então, até dentro da categoria de mortos encarnados, existem os que buscam e existem os que se entregam às coisas do mundo. Um outro homem, convocado pelo mestre, respondeu-lhe: Senhor, permita que vá antes dizer adeus aos de minha casa. A este, Jesus disse: Aquele que tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Estas palavras de Jesus não objetivavam prescrever aos homens que, como condição indispensável, renunciassem às exigências e necessidades da existência humana, que rompessem os laços familiares, que deixassem de cumprir as obrigações que ela lhes impusessem, inclusive aquelas de sepultar os restos mortais de um ente querido, ou de despedir-se de seus familiares quando tivessem que realizar uma viagem. O que acontece é que o homem, ao procurar desvendar o sentido exato contido no ensinamento evangélico, esbarra sempre com os inconvenientes da letra que mata. É o que eu disse para vocês, que se a gente fosse ater ao significado da palavra em si, nós não conseguimos alcançar o ensinamento de Jesus. Não houve, por parte do mestre, qualquer secura de coração, desprestigiando a manutenção dos laços tão brandos da família e da fraternidade. O que ele ensinou por estas palavras é que quem toma do arado para rasgar o solo, para que nele seja lançada a semente generosa que produz frutos, não pare no meio da jornada, devendo sempre caminhar para frente, pois aquele que fica à margem do caminho não é digno de trabalhar na sua seara. Então, mais uma vez, simbolicamente, uma vez que você pôs os pés a caminho, com o intuito da sua melhoria, do seu crescimento, do seu aprimoramento, da sua reforma íntima, você teve fé, confiou e está seguindo em frente, mesmo sem enxergar o caminho. Tem aquela citação que diz, né? Se propõe a caminhar que Deus coloca a estrada. Então é nesse sentido, se você está caminhando, siga sempre para frente, não fique à margem do caminho. Senão, você não é digno de trabalhar na seara, ou seja, se você é vacilante, se você pensa que vai fazer e no momento X ou Y assume outras prioridades, você não está no momento. Não é a terra fértil que Jesus espera para que seja um trabalhador da seara, para que pegue realmente as rédeas da sua vida, da sua reforma íntima e da construção do seu futuro melhor através do exercício da lei de amor que Jesus nos trouxe. Então, com isso, concluímos a parte C. E fica, então, aberto para quem quiser comentar, perguntar alguma coisa, seja da parte C, B ou A. E se ninguém tiver nada a falar, a gente passa para a correção do exercício. Eu queria falar um negócio, Inês, perdão, Irene. Fique à vontade. Para a gente aproveitar, quando tiver um tempinho, parece que a gente consegue verificar na internet um vídeo chamado Desencarne de Dimas, que é muito interessante. Ele demonstra ali todos os desligamentos dos liames, né? E quando eu assisti no curso que a gente fez, foi muito interessante.
essa passagem, que deve estar ilustrada, por sinal, muito bem, porque eu me lembro de já ter visto alguma ilustração na internet, não sei se é a mesma que você viu, porque às vezes é uma coisinha curta, outra mais detalhada, mas ela faz parte de um dos livros, né, que acho que o André Luiz trouxe, e traz realmente grandes ensinamentos. Mas, enfim, vamos procurar, né, que sempre acrescenta para todos, mesmo aqueles que já tenham visto, rever e analisar, e que está dentro do teor dessa aula. E quem achar primeiro, coloca lá o link no grupo e pode fazer a citação, que é referente ao assunto abordado na aula 10. É muito boa a sua sugestão, viu, Robson? Obrigada pela contribuição. Vamos procurar sim. Mais alguém? Bom, então, vamos parar o compartilhamento da aula, né? Que aqui está as atividades da 10, que é o que veremos na aula que vem. E vamos dar início às questões. Então, nós temos as questões aqui da nossa aula 9, do nosso questionário de fixação, e nós temos aí a primeira pergunta. Quem gostaria de fazer? Qual a finalidade da encarnação? Pode ser? Claro, fique à vontade, querido. Vamos lá. A pergunta é: qual a finalidade da encarnação? A finalidade da encarnação é promover o progresso espiritual do espírito, permitindo-lhe um aprender, reparar faltas passadas, desenvolver virtudes e avançar moral e intelectualmente. Muito bem. Até a categoria de espíritos puros, né? Que é o objetivo de todos nós. Um dia chegaremos lá. A 2, quem gostaria de fazer? Eu faço. O espírito progride na erraticidade? Sim. Na erraticidade, o espírito examina suas ações, reconhece os erros e acertos, traça planos e torna soluções para nova etapa de aprendizado. Muito bem, Angélica. A 3, acho que sobrou para a Selminha. Defina a expiação, prova e missão. Expiação é o sofrimento ou situação dolorosa resultante de faltas passadas, destinada à reparação. Prova são desafios e situações pelas quais o espírito passa, visando testar e desenvolver suas virtudes. E a missão são tarefas específicas, assumidas voluntariamente pelo espírito, com o objetivo de ajudar no progresso próprio e alheio, geralmente ligadas ao bem coletivo. Muito bem. Só fazer um pequeno adendo de que dentro desse quesito da missão, tem os espíritos missionários, né, como você citou, com relação ao coletivo, ao progresso, etc. e tal, e tem a missão, que é o nosso propósito, que todos nós temos, seja na formação de família, criação de filhos, em auxiliar, de certa forma, fecha o áudio, Selminha. Tá. Seja participar, de certa forma, das criaturas de Deus, através da coletividade, desempenhando muito bem, com muito amor e devoção, a nossa profissão, mesmo sendo remunerada. Então, todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito, sem sermos necessariamente missionários, que são os espíritos mais evoluídos, que vêm aqui com um propósito maior, e eles têm um nível de elevação moral e espiritual muito maior que o nosso. Tá perfeita a sua resposta, muito obrigada, Selma. Agora, voltando à sequência, você poderia fazer a 4ª, Robson? Sim. A 4ª é: como definir alma? Alma é o ser espiritual encarnado, ou seja, o espírito unido ao corpo físico durante a vida terrena. Muito bem. A alma é o espírito encarnado, muito bem. A 5ª, Angélica? O espírito pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Explique.
Não. A alma é indivisível e não pode animar dois corpos ao mesmo tempo. O que ocorre é a bicorporidade, fenômeno aparente em que a alma se exterioriza por desdobramento, criando uma forma temporariamente tangível, mas um corpo é sempre o real. É igual aquele vídeo do Porchat que a gente comentou, e a Tina trouxe também aqui. É bem esse bicorporidade mesmo que ela explicou. Eu não lembro qual foi a aula, mas foi uma aula passada. Ah, sim, é verdade. E depois eu fiz um adendo, um slide a mais, numa aula, que acho que foi a primeira aula que o Robson participou, falando sobre o desdobramento e a bicorporiedade. A sexta, Selminha. Selminha? Eu acho que ela não ligou o áudio, ela está falando. Mas não está aparecendo o símbolo de bloqueado do telefone dela, do microfone dela. E agora? Ah, muito bem. Então, a sexta. Meu fone que tá ruim, tá amarrado. O material. O meu até agora tá ótimo. Então, menino, você acha? Espírito do microfone e do. Bom, tá amarradinho. Em que consiste o materialismo? O materialismo é a doutrina que nega a existência do espírito e considera apenas a matéria, rejeitando a sobrevivência da alma após a morte e reduzindo o ser humano à sua constituição física. Muito bem. A sétima, Robson. Vamos lá. Qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Ressurreição é o retorno do espírito ao mesmo corpo físico após a morte. É um conceito presente em várias tradições religiosas, mas considerado impossível pela ciência espírita. A reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo físico, visando o progresso espiritual. Muito bem. Perfeito. A oitava, Angélica. Descreva alguma passagem evangélica que se refira às aparições de Jesus. Jesus apareceu às mulheres a caminho do sepulcro, dizendo, não temais, e de dizer a meus irmãos que vou a Galileia e lá me verão. Acho que ele quis dizer nessa passagem que a vida do espírito continua após a morte física, né? Então, eu peguei essa passagem. Sim, aí essa oitava é realmente assim de livre escolha, porque na lição é citado inúmeras aparições de Jesus, né? Então, cada um pega aquela que mais se afeiçoou, se destacou, enfim. Eu, por exemplo, coloquei a passagem que ele aparece a Maria Madalena quando ficou a sós ao retornar do sepulcro, né? Quando alertou, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. A nona e última, Selma. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá. A nona e última é: se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus? Interprete essa frase. Uhum. Refere-se à necessidade do renascimento espiritual, simbolizado pela reencarnação e transformação moral do ser humano, para alcançar estados superiores e entrar no reino de Deus. Tá, eu coloquei de uma forma um pouquinho maior. Eu coloquei assim: a água entre os judeus e mesmo entre os povos antigos era um elemento primordial da matéria, pois acreditavam que tudo que havia na terra havia saído das águas. Segundo essa crença, a água torna-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e espírito, significam, pois, se o homem não renasce com corpo e alma.
Nesse sentido, é que foram compreendidas, no princípio, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 8. Isto porque é pelos renascimentos sucessivos que o espírito evolui. Uma única existência jamais poderia ser suficiente para o aprimoramento que o espírito deve colimar a fim de ascender aos planos mais elevados. Então, com isso, nós concluímos as 9 questões do nosso exercício de fixação. Eu coloquei hoje lá no grupo o slide da atividade da aula 9, né? Porque sempre tem alguém que deletou tudo, e aí queimei minha língua, porque aqui na sequência das minhas atividades, das minhas respostas, parou aqui na 9, eu deixei de colocar a frase de reforma íntima, e tive que me servir do meu próprio post, maledicente, para pegar a frase aqui e comentar com vocês. Então, não sei se eu já intuí que eu ia pagar mico e postei, ou se foi um castigo divino, né, entre aspas, dizendo, tá vendo? Tu também erra. Ainda bem que tinha um grupo, né? Então, senão eu ia ter que pegar aqui nos arquivos da minha pasta do computador, mas enfim. Vamos à 9ª, depois eu tenho que complementar aqui para guardar essas lições. Na aula 9, nós temos como frase de reflexão da reforma íntima uma frase extraída do livro Calma, Chico Xavier, lição Sofrendo Reprovações, página 71. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não dês resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Isso aqui, gente, é difícil de fazer. É muito difícil, porque todos nós, em maior ou menor escala, temos um instinto reativo, que muitas vezes a gente acaba pensando que está intimamente ligado com o instinto de sobrevivência, com alguma coisa assim, mas não, e o buraco é mais embaixo, está intimamente ligado com o nosso orgulho e vaidade mesmo, né? Assim, no sentido das nossas expectativas, das frustrações que a gente encontra, da pessoa simplesmente pensar de forma diferente, né? Como nós somos frutos das encarnações diversas que tivemos, da educação que recebemos nessa vida, daquilo que temos acesso, né, que nós acabamos de conversar a respeito de tudo que fica latente, inacessível, para que a gente possa progredir mais nessa encarnação, e de repente, alguém simplesmente tem o direito de pensar diferente de você, né? E se você não tem essa mentalidade, essa concepção que, graças a Deus, o Espiritismo nos traz e nos auxilia a estar realçando cada vez mais, né? Que todos nós somos fragmentos daquilo que somos, fruto do que fomos. Consequentemente, cada um de nós fomos criados num momento diferente, cada um tem o que pode oferecer hoje. O nível de compreensão de alguém, hoje, pode ser menor ou maior que o seu, em virtude do que ela aproveitou ou não das experiências reencarnatórias a que foi submetida. Então, só nisso por si só, já existe uma diferença grande para que a gente possa ver o próximo como alguém também em formação como nós, e com o direito de ter um ponto de vista diferente do meu, segundo a sua visão de mundo. Só essa compreensão já eliminaria todos os desgastes dos relacionamentos que a gente tem. Normalmente, a gente age de maneira quase que instintiva, reativa, mais motivada pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade, quando a gente retruca, defendendo o nosso ponto de vista, até se assenhorando como que a forma como eu penso é uma verdade absoluta. E até eu vi na internet, essa semana, um post que eu achei muito interessante. Dizia assim: a verdade é como um grande espelho lançado ao alto. Quando ele desce, ele se esfacela em 1000 pedaços.
cada um pega um pedacinho e se sente o detentor do todo. E é assim a visão de mundo da maioria das pessoas. Então, eu acho maravilhoso quando uma frase, quando um estudo, como nós estamos fazendo, dos fundamentos aqui da doutrina espírita, nos leva a uma reflexão desse tipo. Porque a gente pode parar e mensurar qual é o meu papel perante essa afirmação. Eu, Irene, estou sendo reativa quando alguém me aborda de uma forma diferente daquela que consiste a minha visão de mundo, ou eu já estou em desenvolvimento desse olhar de compreensão para a visão de mundo diferente de cada uma das pessoas com quem eu convivo, que necessariamente são diferentes da minha. E graças a essa diferença que existe entre a visão de mundo de cada pessoa que faz parte da nossa convivência, é que nós crescemos. Porque se a gente não se prender à reatividade do momento, à quebra das nossas expectativas, ao nosso orgulho ferido, porque a outra pessoa nos afrontou com uma opinião diferente, a gente só aprende, a gente só cresce. E é o que diz aqui, ó, se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não dê resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando qualquer das ofensas. Então, se eu tivesse olhar, eu nunca vou me ofender. E como nós já falamos em outras frases, né? Se eu não tenho culpa, dentro do meu crivo, da minha concepção de mundo, do que eu consigo enxergar, porque de repente, aos olhos do outro, ele até enxerga alguma coisa inadvertida na minha postura, mas eu ainda não tenho essa consciência de mundo para que eu enxergue também. Então, eu não me sinto culpada. Então, se eu não tenho culpa em relação aos erros que me foram atribuídos, até porque o que me apontam pode ser pura e simplesmente a visão de mundo do outro, que não está me enxergando dentro do liame a que eu pertenço, na minha visão de mundo, na minha fração da verdade e no meu processo atual de elevação moral e espiritual. Então, para que se desgastar? Não dê resposta alguma e continue nas tarefas que a vida te confiou, desculpando qualquer ofensa. Aí, se eu tiver errada, de fato, se a minha visão de mundo está distorcida ou incompleta, que é bem capaz que esteja distorcida e incompleta frente ao que vou aprender, mas eu estou me referindo em relação à visão de vida da pessoa que me abordou, é algo que eu vou conquistar daqui a pouco. E aí eu vou lembrar, olha, fulano, quando me disse isso, ele tinha razão, só que naquele momento eu não compreendi. Então, a gente só ganha em não discutir, em não contestar, em não defender o nosso ponto de vista, em respeitar a individualidade do outro, o momento do outro, porque às vezes a pessoa realmente não consegue enxergar ou somente não está disposto a mudar. Porque tem coisa que a gente até vê, a gente até sente, a gente até sabe que pode ser melhor, mas a gente não está afim. E isso também é um respeito ao momento do outro. É igual está escrito no Evangelho, não atire pérolas aos porcos. Então, é nesse sentido que eu vejo essa frase de reflexão que foi colocada aqui nessa lição 9. E como nós temos ainda 20 minutos, se alguém quiser comentar o que fez ou o que pensa a respeito, seja bem-vindo. Eu acho válida a sua reflexão, Irene. Acho que foi bem pertinente. Mas eu acho que tem que tomar cuidado com essa questão de não questionar, não calar, porque dependendo da situação, pode até parecer snob. Por exemplo, a pessoa vem, reclama de uma postura sua, fala que não gostou, reclamou, e você está no patamar de que, não fiz nada de errado, não tem que me explicar. Então, acho que vale sim o que você falou, mas acho que vale também
pesar como você mesmo disse. Será que eu mesmo estou errado? Será que eu não estou? Será que eu fiz algo que realmente não está certo? Ou se você realmente não está, acha que realmente não está certo e no futuro você acha que está. Tudo bem, ele entra na caixinha do aprendizado. Acho que o que vale mesmo é essa reflexão da sua postura, da sua fala. Às vezes as pessoas têm percepções, pessoas diferentes têm percepções diferentes de você, de acordo com o que você fala, da sua postura, ou só pelo fato da sua aparência também. Então, acho que tudo tem que passar pelo nosso crivo e a gente se analisar, fazer uma autoanálise e, consequentemente, acaba virando uma reforma íntima também. Acho que é isso. Sim, Angélica, foi bem pertinente o seu ponto de vista, só que aqui nesse contexto da frase, a gente não está se referindo a uma conversa, como você colocou no sentido de uma conversa. Então, vamos supor, se eu chegar para você e falar assim, ai, Angélica, eu, eu não sei, eu achei que não foi muito produtivo o que você falou, eu não entendi direito o que você quis dizer, e estou conversando, né? E aí você vai colocar a sua contraparte e a gente chega num consenso, ou num consenso mútuo, ou no consenso de que eu tenho esse meu ponto de vista, você tem o seu, mas que isso não vai ferir o nosso relacionamento. Uhum. O contexto aqui dessa frase, pelo menos pelo que eu entendi, é no sentido de contenda, tipo assim, de acusação mesmo, né? Se eu faço um comentário com relação a você, e aí você toma uma postura defensiva, muitas vezes apontando algo que você vê em mim Uhum. que eu poderia e não estou enxergando, ou aquele ditado que é até feio, mas é bem pertinente, né? Quando a gente falava para a pessoa assim, ai, o macaco senta no próprio rabo e fica olhando dos outros. Mas eu acho que sempre cabe falar, porque às vezes tem a frase, quem cala consente, né? Então acho que vale o bate-papo. Se a pessoa não quiser ouvir, não quiser escutar e achar realmente que você está errada, aí silêncio, paciência. É, Deixa que o tempo é o tempo. a troca é válida dentro dos É, âmbitos que não seja uma violência verbal, uma Concordo. acusação mútua, É que aí já algo que vá gerar um desequilíbrio em ambos. sim, concordo. Que aí não vai agregar em nada, só vai fazer mais desentendimento, energias ruins, enfim, não vai levar a lugar nenhum. Exatamente. é, Mais alguém? é, Obrigada pela sua contribuição. Pode falar. eu tive um caso pessoal sobre isso, né? E agora refletindo sobre o que a Angélica falou, eu me calei por 2 anos. Que eu falei, não adianta falar, então eu vou me calar. E me calei para todo mundo. Eu fiquei com esse sentimento, tentei me trabalhar a reforma, né, íntima, e aí consegui perdoar depois que eu fiquei internada 15 dias e quase perdi a vida. E aí eu vi que realmente o perdão tem que ser necessário, né? E então é muito difícil mesmo quando você começou a falar, você falou, olha, é muito difícil. Porque chega uma hora que você acha que não tem que mais bater a boca, falar, reclamar, porque a pessoa é desse jeito, então você vai apenas se esgotar mais ainda, né? E foi uma decepção muito grande que eu tive, e até pensando agora, eu não voltei mais a ter essa amizade de irmandade que eu tinha. Eu amo muito, mas não tenho mais essa convivência. Eu ia toda semana, praticamente dia sim, dia não, na casa dela. Agora, a última vez que eu fui foi em fevereiro, foi aniversário dela. Mas eu amo. E agora, outubro também, que meu cunhado fez aniversário, também fui. Mas assim, é tudo um aprendizado. Foi bom para mim, porque isso tinha que acontecer de alguma forma, para que né, eu achasse que eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Pra você ter uma ideia, nós somos em 4 irmãs. Perguntaram para mim, como são as suas irmãs? Eu falei, uma é assim, a outra é outra, assim, a outra é assada. Né? Uma faz muita oração, a outra fala muito da vida dela, e aí fui. Aí ele perguntou para mim, e você?
Falei, eu sou um amor. Aí eu comecei a observar da onde que eu tirei que eu sou um amor. Eu sou um terror. Tá ouvindo, Edene? Eu estou ouvindo, sim. Então, não, aí você vê que aí eu estava pensando o que a Angélica falou, que isso eu não tinha pensado, de se você permanece calado, é como se consentido, né? Quem cala consente. Se eu tivesse pensado igual a Angélica falou, naquela época eu tinha evitado muita coisa. Eu deveria ter botado a boca no trombone, mas eu não coloquei, aí eu tive uma resposta, porque tudo vem em questão de resposta, né? Então essa é a minha colaboração. A gente realmente, quando a gente gosta da pessoa que a gente ama, a gente tem que falar. Não pode esconder, porque senão vira um tormento, né? Sim, sim. Mas assim, eu penso que, independente, é claro, de continuar tentando, continuar falando, que pelo que eu entendi na sua fala, você até insistiu na fala por um tempo e quando você viu que girava em animosidade que não resolvia, você resolveu se calar. Mas nessa sua fala, você calou a tua boca, mas você não calou o teu sentimento e o teu pensamento. Você ruminou durante 2 anos algumas situações e isso é literalmente guardar mágoa que vai envenenando a gente, né? Até tem aquela frase também aí do filósofo de internet que diz, né? Guardar mágoa é como você tomar o veneno e esperar que o outro morra. É, Então, talvez se você tivesse se calado, mas tivesse se libertado, não teria durado 2 anos e você teria passado por tudo isso com uma certa leveza e não teria tido a necessidade de fazer uma reflexão profunda no momento de dor, como você disse, que você ficou internada e quase perdeu a vida. Mas o importante é que a reflexão chegou, que você internalizou, que você cresceu, que você incorporou esse aprendizado, que hoje você é uma outra pessoa, você está no seu ápice do seu desenvolvimento moral e espiritual. Você está melhor a cada dia, você está num caminho amém. maravilhoso. É Você verdade. está andando e Deus está colocando a estrada, e eu tenho muito orgulho da mudança que você operou em você, Selminha. Muito Parabéns. obrigada. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Obrigada. Isso é Obrigada mérito, pela colaboração. mérito totalmente seu. Agradeça a Deus e a espiritualidade que te ajudou a chegar nesse caminho, né? Somos Ó, muito felizes por você. amém. Obrigada, queridos. Eu queria só falar uma coisa que a Sama comentou, né, vocês falaram que, enfim, a gente é uma pessoa nova a cada dia, de acordo com as nossas vivências no estudo e tudo mais. E eu não lembro qual aula que foi, acho que foi aula de perdão. E se a gente muda cada dia, de acordo com as nossas experiências, seja no amor, ou seja na dor, as pessoas que a gente julga que faz mal para nós, ou temos algum desentendimento, eu acho que vale o momento que elas vierem até nós pedir desculpa, ou querer conversar, algo do tipo, porque muitas vezes elas também, né, por exemplo, mudaram ou tiveram outras experiências, repensaram na postura, ou acharam que não foi legal, ou tem saudade, e a gente fica guardando mágoa, guardando rancor, e não vai levar a lugar nenhum. Acho que melhor a gente se entender, lógico, cada um no seu nível, né? Cada um no seu nível de aprendizado, ninguém é obrigado a falar com quem não quer. Mas eu acho que vale escutar, ver o que a pessoa tem para falar, ver se realmente houve uma mudança genuína, não apenas por interesse, e seguir em frente e perdoar. Eu acho que, assim como nós também vamos com muitos, essa postura de chegar na gente e querer reaver algum assunto que no passado Mas não caiu, mas né? depois de 2 anos que eu voltei, que eu fui lá, dei um abraço, pedi perdão, chorei.
Ela virou para mim e falou: você quer falar a respeito? Porque eu falei: não, já passou e melhor daqui para frente. Aí ela virou para mim e falou assim: é isso mesmo, porque na realidade eu estou certa. Aí eu vou brigar? Eu falei: não, tá certo, você tá certíssimo. Eu vou brigar nada? Bom, enfim. Cada um no seu caminho, né? Não quer falar, não quer, paciência. E é isso. Mais alguém gostaria de acrescentar algo? Então, Eu pode falar, fiz, Rob. desculpa, Silvia. Eu fiz uma análise, uma reflexão. Não sei Hum, se o meu microfone vai pegar, tem que abrir aqui para dar uma lida. Aí tá. você vai me falando se você está Se me ouvindo ou falhar, não, eu te aviso, tá? tá? Uhum, pode falar. Então vamos lá. Está ouvindo normal? Estamos ouvindo normal. Então vamos lá. A codificação espírita ensina que, diante de críticas ou injustiças, eu devo seguir trabalhando no bem, sem responder às ofensas e desculpando sinceramente. E conheço que ainda preciso praticar mais o perdão e o silêncio, para fortalecer minha forma íntima e manter a paz interior. Mais ou menos esse tema, esse texto aí que eu fiz para tentar explanar um pouco sobre esse assunto. Sim, para se enquadrar, na sua opinião, diante da codificação no tema da frase de hoje. Tô ótimo, Robson. Isso, tá bom? Obrigada pela sua contribuição. Imagina. Então, nós estamos terminando a aula, né? 7 minutos antes do horário previsto. Tivemos uma boa interação. Gosto muito quando a gente consegue participar um pouquinho do ponto de vista de cada um, porque é assim que a gente cresce. E o meu fone passou no teste. Ele não deu pau durante a aula toda. Maravilha. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, sem o qual não seria possível estarmos fazendo isso, né? Deixando aqui esse material gravado para outras pessoas aproveitarem e meditarem a respeito das nossas experiências também. Então, que Deus possa nos envolver numa grande luz, nos dando uma boa noite aí de sono, e um grande beijo no coração de cada um. E até a próxima aula. Bom feriado, bom final de semana para vocês. Próxima aula, até a próxima Boa aula. noite. Bom final de semana. Boa noite. Bom feriado. Tchau, Inês. Tava com saudade de você, viu, Inês? Beijo. Boa noite. Boa noite.